Você já parou para pensar que a infância pode ser uma espécie de paraíso perdido, onde a mente ainda não conhece a dúvida ou o conflito interno? Ao contrário do adulto, a criança vive uma realidade sem a necessidade de questionar suas próprias ações ou emoções, mergulhada em uma pureza e espontaneidade que parecem quase intocáveis. Esse estágio de consciência infantil é frequentemente retratado como uma fase de simplicidade absoluta, sem o peso das escolhas que vêm com o amadurecimento. Como isso acontece? O que muda quando a criança começa a entrar na adolescência? A resposta está no que Jung descreve como a transição para o estágio da juventude. O ego, que antes era um centro instável e quase inofensivo, se fortalece e, com isso, uma divisão começa a se formar entre as camadas conscientes e inconscientes. A instabilidade do ego, típica da adolescência, é o ponto de partida para um conflito interno profundo, onde os impulsos inconscientes competem com as intenções conscientes. Você já sentiu que, em algum momento da vida, sua mente estava dividida entre a necessidade de avançar, crescer e conquistar mais, e, ao mesmo tempo, um impulso incontrolável de voltar à infância, onde tudo parecia mais simples? Esse conflito entre o desejo de maturidade e a nostalgia da infância é o que Jung chama de puer eternus, o eterno menino, um arquétipo que desafia a busca pela independência ao nos manter ancorados em um estado de dependência infantil. Se você se identificou com isso, deixe um comentário. Vamos trocar ideias sobre como lidar com essas expectativas internas. O puer eternus representa a busca pela eterna juventude, uma tentativa de se apegar à infância e às suas certezas. Psicologicamente, esse arquétipo se reflete no padrão de comportamento das pessoas que, de alguma forma, se identificam com a vida infantil ou desejam retornar a ela. Mais conhecido como a Síndrome do Peter Pan, o puer eternus é um fenômeno complexo que, como nos lembra a psicoterapeuta analítica Marie-Louise von Franz, revela profundas dificuldades de adaptação social. Aqueles que vivenciam esse arquétipo frequentemente se sentem especiais, acreditando que o mundo precisa se ajustar a eles, e não o contrário. Essas pessoas, muitas vezes, vivem uma existência provisória, em que tudo parece um mas, uma razão para não se comprometer com nada de verdade. Elas carregam a fantasia de que, em algum momento, algo ou alguém perfeito surgirá, trazendo consigo a oportunidade certa. O trabalho nunca é o ideal. O relacionamento nunca é como imaginavam. A busca por um futuro idealizado acaba paralisando a vida, substituindo ação por sonhos não realizados. Esse medo de enfrentar a realidade, de ver os resultados da vida fora da mente idealizadora, transforma o puer eternus em alguém que adia constantemente. A tentação de permanecer em um estado de perfeição mental, onde tudo parece melhor do que é, resulta em uma vida sonolenta e desapegada da própria realidade. Por dentro, o puer eternus vive um turbilhão de fantasias e possibilidades. Por fora, sua existência parece vazia e desconectada. Para entender de onde vem essa dinâmica, devemos olhar para as raízes do puer eternus, começando pela relação com a mãe. Ao contrário de outros animais, que nascem com um certo grau de autonomia, os primeiros anos de vida de um ser humano são marcados por uma dependência profunda da mãe. Durante o primeiro ano de vida, a criança está imersa na psicologia materna, vendo nela a figura que provê segurança, calor e nutrição. A mãe, nesse momento, é o mundo para o bebê. No entanto, à medida que a criança começa a se tornar mais consciente de si mesma e da sua separação da mãe, ela entra em um estágio crítico, a necessidade de se tornar autônoma. Essa fase de diferenciação é desafiadora para os meninos, pois, enquanto a ligação da menina com a mãe ajuda a promover sua identidade feminina, o menino deve se libertar dessa identificação e buscar sua identidade masculina.
É nesse momento que a figura do pai ou de uma autoridade masculina se torna essencial para que o menino encontre sua identidade masculina e se liberte da simbiose com a mãe. O complexo materno no homem costuma surgir quando ele não tem uma figura paterna presente ou quando a figura masculina ao seu redor não oferece a identificação necessária para a construção de sua identidade. Quando uma mãe cria um filho sozinha, ela frequentemente acaba assumindo papéis que deveriam ser do pai, e a falta do suporte emocional que o pai poderia fornecer cria um vazio na mãe. Um vazio que ela inconscientemente espera que o filho preencha. Isso leva a um apego excessivo à criança, em que a mãe começa a exercer um controle cada vez maior sobre a vida do filho. Esse vínculo excessivo transforma a mãe em uma figura que a psicologia analítica chama de mãe devoradora. A mãe devoradora, apesar de suas boas intenções de proteger e querer o melhor para o filho, começa a questionar todas as suas ações, sem permitir que ele tome suas próprias decisões. Essa presença constante de dúvida pode ser tão intensa que o filho acaba ficando paralisado, sem saber como agir ou o que fazer. Inconscientemente, a mãe devoradora não quer que o filho se distancie. Ela o vê como uma extensão de si mesma e teme a separação. O efeito desse comportamento é claro. O filho começa a se ver como indefeso diante dessa figura, que parece ter poder sobre todas as suas escolhas. Ele começa a sentir como se estivesse sendo consumido, como se fosse uma presa, ou como em um conto de fadas. A mãe se torna o lobo mau. Essa figura simbólica da mãe devoradora também pode ser comparada à Baba Yaga, a bruxa do folclore russo, que desafia as crianças com perguntas enigmáticas, mas que mais as confunde do que as ajuda. Ao se sentir impotente diante de sua mãe, o filho tenta buscar uma forma de se libertar desse domínio, o que para alguns homens resulta em um tipo de vida pseudo-intelectual, onde as discussões racionais e distantes da realidade servem como uma tentativa de afirmar sua masculinidade e fugir do controle materno. Quando se trata das mulheres, Jung observa em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo que a mãe devoradora pode afetar a filha de maneiras distintas. Uma possibilidade é a intensificação do desejo maternal, em que a filha se dedica excessivamente aos outros, buscando cuidar de todos, mas se revoltando quando seus cuidados não são aceitos. A outra possibilidade é a inversão desse desejo maternal, fazendo com que a filha deseje ser desejada, sentindo uma certa inveja da mãe. Esse desejo de ser admirada pode levá-la a criar relações apaixonantes, mas superficialmente, apenas para alimentar seu próprio ego e a sensação de ser desejada. Quando esse desejo é satisfeito, ela pode facilmente abandonar a relação para buscar a próxima. Outra manifestação possível é uma identificação tão profunda com a mãe que a filha bloqueia sua própria iniciativa feminina, vivendo à sombra da figura materna. Tudo o que nela lembra a maternidade, por exemplo, vínculo pessoal e necessidade de afeto, suscita sentimentos de inferioridade, fazendo com que fujam das situações que se vinculam a esses temas. É como se tudo aquilo que a mãe vive fosse inatingível para elas ou causasse um certo medo. Em defesa, então, a mulher contenta-se em depender da mãe. Se tornam de tal modo tão vazias que faz com que as pessoas enxerguem nelas o que elas bem entenderem, sendo facilmente manipuláveis. Agora, falando de forma mais ampla, ao recuar para suas fantasias, a atenção do Puer-Eternus se fixa em possibilidades, e sua vida consiste em pular de uma perspectiva para a outra. Ele se envolve no que a Marie-Louise Monfrance chama de troca eterna. Ele brinca interiormente com as 1000 possibilidades da vida, mas nunca se estabelece em uma única sequer por tempo suficiente para alcançar o sucesso. O Puer-Eternus usa suas memórias idílicas da infância e da mãe como os padrões pelos quais ele julga o valor da existência. E assim, inevitavelmente, ele se encontra afligido por uma fixação compulsiva em falhas.
Ele sempre parece ter uma desculpa sobre o porquê de a situação à sua frente, seja uma vocação, carreira ou um relacionamento, nunca ser exatamente a certa. Ele sempre tem uma desculpa para isso. O complexo materno do Pureternos, em outras palavras, o transformou em um idealista mal adaptado ao mundo real. E a sua fixação com o ideal está custando a sua vida real. O medo do Pureternos em se comprometer com qualquer coisa é justamente o aspecto que o faz ser devorado. Ele foge daquilo que ele precisa adquirir consciência, isto é, das suas circunstâncias. As circunstâncias são os problemas e as situações que se apresentam de forma única para cada um de nós. Elas também são aquilo que nós temos de mais próximo para resolver os problemas impostos pelas próprias circunstâncias. Quanto mais o Pureternos se recusar a se envolver-se, quanto mais ele viver uma vida provisória, as suas circunstâncias vão devorá-lo cada vez mais. É dessa forma que o homem desperta a mãe devoradora em toda a mulher que ele conhece, ou faz a mulher buscar o poder a todo custo, passando por cima de todo homem. Na literatura, temos um exemplo de como o homem desperta a mãe devoradora em cada mulher que ele conhece na peça de teatro Pirgantes, do dramaturgo Henri Ibsen. Nela, vemos que o menino Pirgante é caracterizado por dois desejos. Um desejo é o de ser admirado pelas mulheres, ao tentar se desvencilhar da mãe. Mas o outro desejo é contraditório com esse. É o de ser cuidado pelas mesmas mulheres, procurando uma outra mãe de forma inconsciente nelas. Com o primeiro desejo, ele se pavoneia, digamos assim, e tenta ser algo que não é para poder impressioná-las. Quando ele consegue conquistar uma mulher dessa forma, o outro desejo se sobressai, se impõe a esse, e ele se mostra indefeso, esperando que aquela mulher que ele conquistou possa se tornar uma mãe para ele. No entanto, depois de tudo isso, o puro eterno se representa um outro lado da moeda. Como Marie-Louise von Franz descreve, a criança está sempre à nossa frente e atrás de nós. Atrás está a sombra da infância que deixamos para trás. Os vestígios de nossa imaturidade, a dependência, a preguiça, a falta de seriedade, o medo de enfrentar as responsabilidades. Esses elementos nos arrastam para o passado, nos mantendo presos a algo que deveria ter sido superado. Mais à frente está o que a criança representa: renovação, a possibilidade de eternamente recomeçar, de encarar o mundo com olhos frescos e curiosos, como se a vida fosse uma aventura sem fim. Esse é o verdadeiro futuro criativo que se abre diante de nós. O grande desafio é saber distinguir, em cada situação, o impulso que nos leva para trás e o que nos impulsiona para frente. Às vezes, um impulso que parece infantil para a nossa consciência pode, na realidade, ser uma oportunidade para o crescimento. O dilema reside exatamente aí. Como saber se estamos regredindo ou se estamos diante de uma chance legítima de amadurecer? Filósofos antigos, como Heráclito e Empédocles, viam o mundo com olhos de criança, fascinados pelas maravilhas da existência, refletindo o melhor do puer eternus. Hoje, no entanto, essa visão está se ofuscando, dando lugar a uma racionalidade fria e a um reducionismo científico que apaga a magia da vida. O brilho nos olhos daqueles filósofos do passado parece ter se perdido na modernidade. Em nosso tempo, a juventude eterna, com sua espontaneidade e frescor, parece cada vez mais distante, ofuscada pela lógica implacável do mundo moderno. Jung, por sua vez, sugeriu que a chave para escapar da armadilha do puer eternus está na responsabilidade. Ele acreditava que somente quando nos dedicamos de coração a um trabalho ou a um propósito maior é que conseguimos realmente amadurecer. Viktor Frankl complementa essa visão ao afirmar que encontrar um propósito além de nós mesmos é o que nos salva do vazio existencial, enquanto Rollo May fala sobre a importância de enfrentar os problemas de forma direta e com coragem. Esses pensadores, em suas diferentes abordagens,
nos ensinam a mesma lição. Só quando assumimos responsabilidades é que podemos amadurecer. Para o Puer Eternus, no entanto, isso é um desafio. A identificação com a juventude eterna é tão forte que ele tende a fugir de qualquer compromisso que possa exigir dedicação ou esforço. Só uma grande crise na vida pode forçá-lo a mudar de direção. Nesse sentido, a terapia pode ajudar muito aqueles que, paralisados pela imaturidade, não conseguem enfrentar as demandas da vida. A infância, como muitos idealizam, não é o paraíso que parece. Só quando nos tornamos adultos, olhando para trás, conseguimos idealizar a infância, mas nunca com a clareza de que, na verdade, ela não era perfeita. A verdadeira liberdade reside em poder sofrer e se alegrar conscientemente, em vez de viver em um estado de inconsciência infantil. O conflito interno entre nossa criança e nossa personalidade adulta, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade de crescimento. Ele nos desafia a abandonar a passividade e nos engajar com as responsabilidades da vida, apesar da resistência interna. No entanto, esse processo de crescimento tem um limite. Quanto mais tempo passamos fugindo das dificuldades da vida, mais nos tornamos impotentes diante delas. O tempo perdido nunca poderá ser recuperado, mas ainda podemos fazer algo com o tempo que nos resta. O segredo está em não deixar que a vida passe, sem nos comprometermos com ela, sem enfrentarmos as circunstâncias com coragem e determinação. Agora, se você sente que o Puer Eternus está de alguma forma afetando sua vida e quer aprender mais sobre como se libertar desse padrão, eu convido você a se inscrever no canal e acompanhar mais vídeos como esse. Se você ainda não comentou, compartilhe suas ideias ou experiências nos comentários. A sua visão pode inspirar outras pessoas a encontrarem o caminho para uma vida mais plena e comprometida com o real. Até o próximo vídeo.